Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos últimos vídeos, porque não vai ser vlog. Vai ser um vídeo aqui sentada, conversando com vocês, pra gente falar um pouquinho sobre a OAB. Eu sei que esse vídeo tá atrasado, porque eu fiz a minha segunda fase da OAB no dia 30 de abril, e o resultado saiu dia 24 de maio, e hoje é 26 de junho, e eu tô gravando esse vídeo com o meu colar todo torto aqui. A primeira fase da OAB eu fiz em outubro do ano passado, em outubro de 2022, então se você quiser ver sobre a minha primeira fase da OAB, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, sobre como eu me preparei e tudo mais. Eu vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei onde fica, mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem assistir, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a primeira fase. E agora eu vou falar sobre a segunda fase. Gabi, por que que você fez a primeira fase em outubro e a segunda fase só em abril? Tipo, o que aconteceu? Gente, resumindo muito rápido, eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio no Canadá. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe, né, que eu fiz um intercâmbio no Canadá, 4 meses e tudo mais, pela faculdade, pela PUC Minas. Eu tinha acabado de voltar e a minha intenção era fazer a OAB no 9º período, passar na OAB e o 10º período me dedicar só ao TCC. Comecei a estudar para a OAB e aí veio a oportunidade de fazer um intercâmbio na Disney, de trabalho na Disney, que foi sempre um sonho pra mim. Eu já tentei fazer esse intercâmbio antes e não consegui. Então, era, assim, a minha chance, porque eu ia me formar na metade desse ano e esse intercâmbio é só pra quem tá na faculdade. Então, assim, era a minha última chance de fazer esse intercâmbio. E eu fiz o processo seletivo, fui aprovada. E em dezembro, quando seria a segunda fase da minha OAB, eu tava no intercâmbio. Eu já tava em Orlando. Se você quiser ver vídeos sobre esse intercâmbio, tem lá nos destaques. Eu não fiz muitos vídeos aqui no YouTube, mas tem destaques lá no meu Instagram, tudo certo, pra vocês darem uma olhada. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. E é por isso que eu fiz a segunda fase só em abril, porque aí eu estava fazendo a repescagem. Então foi por isso que eu não fiz a segunda fase da minha primeira fase, sabe? Eu fiz a repescagem, mas enfim. Fiz a segunda fase no dia 30 de abril. No dia 16 de fevereiro, eu voltei do meu intercâmbio, foi meu último dia no intercâmbio, eu voltei no dia 17 pro Brasil. E assim, acho que uma semana depois eu já comecei a estudar pra OAB. Gabi, como você se preparou pra OAB? Pra primeira fase, eu usei o método QLR, da Vice de uma Estudante. E pra segunda fase, eu já sabia desde o início que eu ia fazer CEISC. Por quê? Porque vários amigos meus que já passaram na OAB tinham feito CEISC, tinham me indicado, alguns seguidores meus também já tinham me indicado CEISC. Então, assim, mesmo antes de fazer o método QLR para a primeira fase, eu já sabia que na segunda fase eu ia fazer o CEISC. Não mudei, né, teoricamente, de curso por nenhum tipo de decepção com o método QLR, não. Vocês vão ver que lá no vídeo que eu falo sobre a primeira fase, eu falo muito bem sobre o método, eu gostei muito, e foi sim graças a ele, graças a toda a metodologia dele que eu passei na primeira fase. Então não foi nenhum tipo de decepção com o método QLR, tá? Podem ficar tranquilos. A segunda fase, então, eu escolhi fazer o CEISC e eu escolhi fazer minha segunda fase em Direito Tributário. Direito Tributário é uma área que eu gosto, eu realmente gosto. Eu fui ter ela mais pro final da faculdade, mas eu gostei muito, eu sempre gostei de assistir as aulas. Eu comecei a ter ela na pandemia, e assim, na pandemia a gente mal tinha vontade de assistir as aulas de direito, e eu sempre gostava muito de assistir as aulas de tributário. É claro que eu tinha uma professora também muito boa, gosto muito dela. E enfim, surgiu essa paixão por tributário e eu resolvi que eu ia fazer minha segunda fase em tributário. Todo mundo que eu falava que eu ia fazer minha segunda fase em tributário achava que eu era louca. Mas tudo bem. Então eu comecei a estudar, comprei o curso do CEISC. Eu não lembro exatamente quanto que foi, mas eu vou colocar aqui na tela em algum lugar, porque eu tenho salvo quanto que foi o curso. Não é um curso barato, já falo assim, muito abertamente pra vocês, não é um curso barato. É claro que foi um investimento, porque pro finalzinho ali da minha carreira, pra eu fechar esse ciclo da faculdade de Direito. E não também tô falando que vocês têm que ter um curso. É lógico que o curso facilita a sua vida, facilita os seus estudos, você tem as coisas mais organizadas ali e tudo mais, mas também não é uma coisa que, se não fizer cursinho, não passa. Não é isso, a gente sabe que tem várias realidades e que as pessoas estudam e aprendem de jeitos diferentes. Comprei o curso e comecei a estudar e tudo mais, e a minha experiência com o curso foi muito positiva. Eu gostava muito dos professores e eu não tive na faculdade, nos 5 anos de faculdade, eu não tive aula de prática tributária. O que eu acho que é um erro da faculdade,
não oferecer todas as práticas que são possíveis de cair na OAB, né? Tributário, trabalho, penal, constitucional, civil e tudo mais. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu nunca tinha tido a prática tributária, então eu conhecia a teoria do direito tributário, mas eu não conhecia a prática. Eu nunca tinha feito uma peça na área de tributário, nunca tinha feito nada nesse tipo, um recurso, não tinha feito nada, não tinha esse contato, zero contato. Então, assim, o curso foi fundamental pra mim, porque foi a primeira vez que eu tive esse contato e que eu consegui aprender tudo. O curso era muito bem explicado, tudo muito bem, assim, separadinho pra você aprender as peças e tudo mais. Muito bom, e além das peças também tem a parte de teoria. Então, assim, não tenho o que reclamar no curso, sobre o curso nesse aspecto. Tudo muito bem organizado, vários materiais, vários. Tem apostila, além das apostilas, né? Tem as aulas ao vivo, tem aulas gravadas, tem apostila para você treinar tanto treinamento de peça quanto treinamento de questões. Então você treina o tempo todo. Tem sempre um planejamento, tipo assim, do começo até o fim do curso, tem um planejamento, o que você tem que fazer cada dia, se esse dia você tem que só assistir aula, se esse dia você tem que fazer um simulado, esse dia você tem que assistir aula e treinar a peça, qual peça você vai treinar, tá lá o enunciado, depois tem a correção em vídeo e tudo mais, você também tem os simulados que você pode mandar pra eles, então você manda, eles corrigem o seu simulado da mesma forma que, né, da mesma maneira que a FGV vai corrigir, então assim, o curso é muito completo. Ele é um curso caro, mas assim, eu posso falar só da área de tributário, porque você compra o curso pela área que você vai fazer. Mas assim, a área de tributário sempre muito, muito, muito completa. A única coisa que eu falo desse curso, e que eu falei sobre o método QLR também, é que assim, eu não consegui fazer tudo que o curso oferecia pra eu fazer. Eu não consegui fazer todos os simulados, eu não consegui fazer todas as questões, não consegui fazer todos os treinamentos de peça, eu focava bastante nas aulas, e fazia o que eu conseguia. Por quê? Além de estar estudando para a OAB, eu também estava fazendo meu TCC e também estava estudando para a faculdade, né? Fazendo faculdade, fazendo meu 10º período de Direito. Então, assim, é um curso que ele demanda uma carga horária muito extensa mesmo. Tem muita coisa para fazer. O que é bom, porque torna o curso completo. E se você tá só fazendo isso, se você já se formou, não tá trabalhando e tudo mais, tá só estudando para a OAB, é ótimo. Porque você vai ter, assim, uma bagagem gigantesca, é tipo assim, incrível o quão completo ele é. Mas como eu tava fazendo TCC e estudando pra faculdade, foi um pouco complicado conciliar tudo. O que eu falo pra vocês, que falei no vídeo sobre a primeira fase também, é que assim, cuidado se você é uma pessoa que vai ficar se cobrando por não estar fazendo o suficiente. Eu, desde a primeira fase, coloquei na minha cabeça que, uma vez que eu não estava fazendo só isso, eu não estava estudando só pra OAB, eu não ia conseguir fazer tudo. E tá tudo bem. Eu ia dar o meu melhor dentro daquilo que eu conseguia fazer. Dentro daquele tempo que eu tinha pra estudar, dentro daquilo que eu conseguia fazer. Então, eu sabia que eu ia dar o meu melhor dentro disso. Se você é uma pessoa que vai ficar se sentindo culpada por não estar fazendo absolutamente tudo que o curso oferece pra você, toma cuidado. Porque é um curso muito completo e você pode entrar numa espiral de, tipo, se sentir culpada e não conseguir estudar direito, não conseguir tirar o máximo proveito do curso dentro daquilo que você pode. Então, assim, toma cuidado com isso. É uma coisa que eu falei no vídeo da primeira fase da OAB, mas toma cuidado. Dito isso, Gabi, você indica o CEISC? Indico. Indico na área de tributário, que é a área que eu tive, mas tive amigos que fizeram na área de trabalho e gostaram muito também, e tive amigos que fizeram na área de penal e gostaram muito também. Eu fazendo na área de tributário, gostei muito e indico muito o CEISC. Foi fundamental para minha aprovação, fundamental. Eu não teria conseguido, Gabriele, não teria conseguido passar se não tivesse as aulas ali, se não tivesse aquela organização, se não tivesse os materiais, não teria conseguido. Mas isso sou eu, a forma que eu estudo e a forma que eu aprendo. Agora vamos falar um pouquinho, já falei um pouquinho sobre como foi a preparação. E eu quero falar um pouquinho sobre como foi a preparação psicologicamente. Foi muito difícil. Eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio do ICP e eu entrei numa maré triste, numa maré depressiva muito grande depois que eu voltei do ICP. Eu tenho vídeos falando sobre isso e tudo mais. Eu não estava feliz. Então, assim, estudar pra OAB, fazer TCC, voltar pra faculdade e ainda ter que lidar com esse sentimento dentro de mim de infelicidade o tempo todo foi muito difícil. As minhas amigas sabem o tanto que foi difícil. Eu tenho um print de uma amiga minha, Júlia, falando que eu estava, tipo assim,
destruída na época da OAB, que ela tava até com dó de mim, porque eu tava destruída na época da OAB, eu tava coringando completamente, porque eu realmente me senti muito pressionada, sabe? Ao mesmo tempo que eu não queria estudar, porque eu tava numa época muito triste, eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que estudar, e aí essa pressão acabava sendo a pressão minha mesmo, sabe? Eu fazendo pressão em mim mesma. Essa pressão acabava sendo muito gigante, eu acabava tendo crise de ansiedade. Fazia tempo que eu não tinha crise de ansiedade e eu acabava tendo crise de ansiedade. Kevin lidou com isso, alguns amigos meus também já lidaram com isso, de eu ter crise de ansiedade, principalmente perto da prova, assim, nas últimas semanas, que é aquele negócio de você achar que você não sabe tudo, de você achar que vai cair uma peça que você não faz ideia e você vai reprovar e etc e tal. Foi muito difícil, assim. É difícil. Eu, assim, indicaria pra qualquer pessoa que acha que vai ter uma pressão muito grande, tanto uma pressão, assim, que você coloca em você mesmo, quanto uma pressão de familiares ou de outras pessoas que a gente sabe que infelizmente acontece. Graças a Deus, os meus pais não colocaram essa pressão em cima de mim, eles sempre me acalmavam. Mas a gente sabe que não é assim sempre. Se você acha que você vai sofrer muita pressão, ou se você tem crise de ansiedade e acha que vai ter crise de ansiedade, procura um acompanhamento psicológico durante essa fase, porque é uma fase muito complicada, é uma fase muito delicada. A gente tá sob muita pressão. Então, assim, o acompanhamento psicológico não iria fazer mal de jeito algum e seria até bom pros seus estudos. Então, assim, eu indico isso pra vocês. Eu não tive acompanhamento psicológico porque eu não fui atrás, pra ser bem sincera. Mas eu me arrependo, deveria ter feito isso. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Foi muito difícil, foi uma época muito difícil, assim, desse ano pra mim. Mas no final deu tudo certo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a prova em si, como foi a prova. Bom, gente, eu tava muito nervosa no dia. Na primeira fase eu não fiquei nervosa, mas na segunda fase eu fiquei bem nervosa, bem nervosa. Eu acho que a maior pressão que eu colocava em cima de mim não era sobre a OAB ou sobre eu achar que eu não sou inteligente se eu não passasse, alguma coisa assim. Era eu ter que passar por tudo isso de novo. Como eu disse, foi muito difícil psicologicamente essa fase. E eu tava na repescagem. Então, se eu não passasse, eu teria que fazer a primeira fase de novo e depois fazer a segunda fase. E eu simplesmente não queria passar por isso. Simplesmente não queria passar por isso de novo. Porque tinha sido muito difícil. A primeira fase também foi muito difícil. É um momento da vida que eu não vou falar pra vocês que é fácil. É um momento da vida que a gente vai ali ter que se dedicar muito e que vai ter muita pressão e que vai ser difícil. Você não quer passar por isso de novo. Então, assim, eu acho que esse era o meu maior desejo, sabe? Essa era a maior pressão que eu colocava em mim mesmo. Por favor, passa pra você não ter que passar por isso de novo, pra acabar com isso de uma vez por todas. Então eu tava muito nervosa. Eu fiz a prova na mesma sala que uma amiga minha, só que ela ia fazer em penal. Então, pelo menos a gente tava ali meio que se apoiando, sabe? Eu tava muito nervosa, mas assim que eu consegui abrir a prova, né, que a gente pôde abrir a prova, e eu bati o olho no enunciado da peça. Eu fiz primeiro a peça e depois eu fiz as questões. Assim que eu bati o olho no enunciado da peça, eu consegui identificar a peça muito facilmente. E eu fiquei mais tranquila. Depois disso, eu fiquei muito mais tranquila. Consegui identificar a peça. Minha peça foi repetição de débito tributário. Eu consegui identificar a peça de uma maneira muito fácil. Quando eu identifiquei a peça, eu comecei a pesquisar tudo o que eu precisava fazer, o que estava de errado, o que eu precisava colocar na peça e tudo mais. Fiz um esquema anotando todos os artigos, ia no Vadimeco, via o artigo ou a súmula que eu tinha que usar na peça. E via e anotava, e anotava, e anotava, e anotava. Depois eu fiz mais ou menos um rascunho da peça, de como eu queria fazer, colocando tudo certinho. E depois eu passei a peça a limpo. Eu fiz tudo da peça primeiro, e depois eu fui para as questões. As questões eu achei algumas fáceis, algumas difíceis. E a peça eu tava me garantindo mais do que nas questões. Mas isso tudo é muito pessoal, porque aí vai depender da peça que vai cair pra você, vai depender das questões que vai fazer pra você. Essa foi a forma que eu fiz. Tem gente que faz as questões primeiro pra depois fazer a peça. Então, assim, isso depende, só tô falando como foi a minha experiência. E aí, tudo bem, depois que eu saí da prova tranquila. O Kevin foi me buscar, ele tinha visto que era repetição de débito tributário, ele sabia que eu sabia fazer essa peça, porque eu estudei várias vezes explicando a matéria pra ele. Ele sabia que era uma peça que eu dominava, que eu sabia fazer. Então, até ele tava mais tranquilo. E aí eu fui ver a correção das questões que o CEISC fazia. Eles falaram da peça também, mas a peça é um negócio um pouco mais subjetivo, então eles falam um pouco mais por cima, quais as teses a gente poderia usar ou não. E aí depois eles foram para as correções das questões. E nas correções das questões eu vi que algumas eu tinha errado. Teve questão, são 4 ou 5 questões? Acho que 4 questões. Teve uma questão que eu zerei.
Tipo, zerei, não acertei nada da questão. Acontece. Eu vi que eu tinha errado algumas questões e aí eu comecei a ficar um pouquinho nervosa. Mas ok. Isso foi dia 30 de abril, só no dia 24 de maio que saía o resultado. E eu fui aprovada. Eu tava com um pouco de medo. No dia 24 eu não tava nervosa. Minha mãe tava muito mais nervosa que eu. O tempo todo ela me perguntava se já tinha saído o resultado e tudo mais. E eu não tava nervosa porque eu tava confiante. Eu tava com muito medo de cair do cavalo, de estar confiante e acabar caindo do cavalo, mas deu tudo certo. E eu vi que eu fui aprovada, depois eu fui ver a minha nota. Eu vou falar aqui a minha nota, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade, eu sei que tem gente que também leva isso como base na hora de, sei lá, por exemplo, escolher o curso do CEISC e tudo mais. Mas eu não quero que isso aqui vire uma competição. Eu não falei minha nota no Instagram, porque eu não quero que seja uma competição de, quem tirou mais ou quem tirou menos. E que eu sou melhor ou pior que ninguém porque você tirou mais do que eu ou tirou menos que eu, sabe? Não quero que se torne isso. Mas eu vou falar minha nota só pra falar aqui sobre a minha experiência com vocês. Eu acredito que não vai gerar essa competição aqui, porque eu tenho seguidores maravilhosos. Mas enfim. Então a minha nota total foi 8,05. E aí a divisão foi 5 na peça e 3,05 nas questões. Cada uma valia 5, né? Peça valia 5, questões, todas elas valiam 5 no total. Então eu tirei 5 na peça e 3,05 nas questões. Gabi, então você tirou nota máxima na peça, você gabaritou a peça? Sim, eu gabaritei a peça e isso é uma coisa que eu fico muito, muito orgulhosa de mim mesma. Eu tava confiante justamente por causa da peça, porque depois eu fui olhar os modelos que eu tinha de repetição de indébito e tudo mais. E eu tinha visto que tava tudo lá, eu tinha conseguido fazer tudo certinho, eu não tinha esquecido de colocar nada. Então, eu sabia que ou eu ia gabaritar a peça ou eu ia tirar uma nota muito alta, então eu já tava muito feliz com isso. Gabaritar a peça, então, foi muito gratificante pra mim, porque era coisa que eu tinha menos contato, como eu disse pra vocês, eu não tinha tido contato com direito tributário na prática na faculdade, só com a teoria. Então, assim, foi uma coisa que me mostrou que todo aquele tempo que eu fiquei dedicando, mesmo que tenha sido muito difícil, valeu a pena no final. E as questões eu tirei 3,05. Como eu disse pra vocês, teve questão que eu acertei, teve questão que eu acertei metade, teve uma questão que eu zerei total a questão, porque eu errei tudo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa no final das contas da OAB é passar, gente. Porque assim, quando você vai advogar, quando você vai pegar um caso, ninguém vai perguntar a sua nota da OAB. Se você passou com 6, que é o que você precisa pra passar, ou se você passou com 9,5, não interessa, entendeu? Você passou, você é advogado e você vai exercer ali sua profissão da melhor maneira possível, acredito eu. Então, foi isso, gente. Essa foi a minha experiência com a segunda fase da OAB. Se você tem alguma dúvida, tanto sobre a primeira fase quanto sobre a segunda fase, ou sobre os cursos, né, que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Vou tentar responder todo mundo. E é isso, gente. Quem tá prestando OAB, tanto primeira fase, que tá se preparando pra primeira ou pra segunda fase, desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos nisso, tenho certeza que vai dar tudo certo. E queria agradecer por terem assistido o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.